Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós estamos com o nosso formato Open Mic, porque os assuntos estão interessantíssimos. Falaremos de um vídeo publicado no YouTube que fala da ascensão e da queda da CrossFit. E esse vídeo está gerando uma polêmica absurda e está dando o que falar na nossa comunidade. Falaremos também do Rogue Invitational, que já começou a enviar os seus convites e já confirmou um brasileiro na arena. A premiação do campeonato será milionária e neste final de semana já começou a qualificação online para fechar o leaderboard total. Falaremos também de uma polêmica envolvendo Guilherme Malheiros, que perdeu a paciência com o hater e soltou os cachorros. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje falando desse vídeo que está aqui ao lado, feito por Michael Girdley no seu canal do YouTube. O vídeo tem o título Ascensão e Queda do CrossFit, mas esse é um título comum no canal dele. Ele fala de negócios, não especificamente de fitness. Na verdade, eu acho que é o único vídeo fitness que ele fez. Todos os outros vídeos são voltados a grandes marcas, como GoPro, Under Armour, que tiveram uma grande ascensão meteórica e posteriormente uma queda. E eu quis trazer esse vídeo para vocês porque eu acho interessante a visão dele. Eu não concordo com várias coisas que ele falou, mas eu acho interessante e ele é um membro da comunidade do CrossFit. Ele conta no vídeo que esse galpão que está atrás dele vermelho foi uma academia de CrossFit que fechou e que ele treinou lá durante 10 anos. Então ele tem um pouco de propriedade no que ele fala. Ele separa o vídeo dele em 3 pontos importantes. O primeiro, ele fala a história da CrossFit, o que ela fez de diferente para conseguir ter uma ascensão. Aí ele põe um ponto que foi quando ela multiplicou as boxes afiliadas, que é um ponto da ascensão deles, e depois ele fala da queda. Tá? Então eu vou falar os pontos que ele falou e vou dizendo o que eu achei legal, o que eu não achei legal. E só para deixar um ponto bem claro, o André Hiller já fez um vídeo rebatendo todos esses pontos. E no final do vídeo do Michael, ele coloca 3 perguntas que ele diz que ele acha importantes sobre o futuro da CrossFit. E eu vou responder a minha opinião sobre essas 3 perguntas no final desse bloco do programa. Bom, ele fala que a CrossFit foi criada por Greg Glassman e pela sua esposa, lá pelos meados dos anos 2000. E a intenção dele era fazer um contraponto com tudo que existia no mundo fitness. Então, os principais concorrentes trabalhavam, exemplo, um formato de academia, com horários flexíveis. Dentro da CrossFit não, eram com aulas com horário marcado. Aí ele diz que lá eles usavam equipamentos que bloqueavam, limitavam o movimento do atleta. No CrossFit era com pesos corporais. Lá as aulas seriam de longa duração, grandes períodos com baixa intensidade. No CrossFit não, workouts curtos com intensidade máxima. Ele já até mudou o formato ali, o nome, né, de academia para box. Então ele coloca esses pontos que isso que fez o que alavancasse o CrossFit no começo. Aí ele vai para o ponto da ascensão. E na ascensão ele coloca três pontos importantes. O primeiro foi o código aberto da internet como combustível do crescimento da CrossFit. O que é esse código aberto que ele diz? Ele diz o seguinte, que a CrossFit ela cedia treinos gratuitos para depois vender um pacote de serviços. Então ele diz que isso era uma coisa muito comum no começo da internet com os programadores, que eles forneciam algumas coisas gratuitas para depois vender um complemento. A gente vê hoje quando a gente compra um aplicativo, tipo um CapCut, o começo ele é grátis, depois você paga para ter melhores recursos. Então ele diz que esse é um modelo que a CrossFit iniciou e foi um modelo que deu certo por conta dessas tomadas de decisões. Outra coisa que ele coloca é o modelo de expansão. Aí ele faz o canal de negócio, então ele explica de várias coisas, eu acho interessante isso. Ele diz que tinha 3 pontos para a expansão da CrossFit. Uma delas seria a abertura de novas boxes, né? Então replicar o modelo de box em outros lugares, que seria com o Greg Glassman investindo dinheiro. Isso costuma ser muito lento, né? Porque tem que ter capital, tem que investir, tem que ter retorno para montar a próxima. O segundo seria um modelo de franquias. Então ele venderia um modelo pronto, com o nome pronto, para ser franqueado em vários pontos. E ele diz que a CrossFit acertou no modelo que ela fez, porque ela fez o modelo número 3, que é um modelo de licenciamento. Então ela cobrava uma anuidade para as academias, boxes de CrossFit, para ter esse modelo de treinamento dentro da sua estrutura. Então ele fala que isso foi algo que deu muito resultado e fez com que proliferasse muito o número de box. Eu até tenho aqui um gráfico. Então é esse gráfico aqui que mostra o número de afiliadas conforme o tempo. Veja que deu uma explosão absurda ali de 2011 até 2016, 2008 até 2016, que
chegou até no seu auge de 15 mil boxes afiliadas. Bom, esses números aqui eu não sei se eles são tão verídicos assim. E aqui nesse período ele não fala, ele diz que foi esses modelos de afiliações, essas coisas que eu já falei ali um pouco antes para vocês, que fez com que multiplicasse o número de boxes. Aqui eu discordo um pouco, eu acho que a entrada do CrossFit Games como um campeonato televisionado e a ascensão da parte esportiva da CrossFit também contribuiu para que tivéssemos essa alavancagem. Depois da ascensão, ele parte para a queda da CrossFit, tá? Que ele elenca após ali próximo de 2020. A gente sabe que a CrossFit já começou a estar num período de estagnação ali em 2018, quando o Greg Glassman já fez algumas mudanças ali, como tirada da equipe de mídia, outras tomadas de decisões diferentes. Mas ele diz que os principais pontos que fizeram com que a CrossFit tivesse uma queda foi a metodologia, que estava sofrendo críticas por conta de lesões. Ele até põe um número no documentário dele que eu não concordo, que ele diz que com o aumento do número de box, aumentou também o número de praticantes e isso fez com que o aumento do número de lesões acontecesse. E isso prejudicou a imagem da marca. Aí ele coloca que a crescente concorrência, aqui tem um fundo de verdade, a gente começou a ver o aparecimento tipo de bootcamps, de Hyrox, esse tipo de coisa, que acendeu a concorrência, mas eu também não coloco esse como um ponto crucial para a queda da CrossFit. Aí ele coloca da fragilidade dos modelos de licenciamento. Embora a CrossFit cobre bastante documentação, tem uma rigorosidade para você fazer um licenciamento, aqui um ponto que eu concordo com ele você pode filiar duas boxes de CrossFit na mesma rua. E ele ainda diz que aquele barracão vermelho que ele treinou do outro lado da rua abriu uma box de CrossFit que fez com que dividisse o público e isso tivesse quebrado a academia, a box que ele treinava. Então, assim, esse é um modelo que eu também não concordo com a CrossFit. Quando você trabalha com um modelo de franquia, você consegue limitar por áreas. E a CrossFit aqui tem um problema, pelo menos no Brasil eu vejo isso, várias boxes na mesma região, então elas dividem muito o público e isso não é tão interessante para uma box afiliada. Outro ponto que ele colocou foi o efeito colateral dos games. Então ele acha que mostrar muito atletas fazendo movimentos com muito peso corporal trouxe para a comunidade um ponto que aflorou a competitividade da comunidade. Então várias pessoas, sabendo que não iam conseguir passar de nível ou vencer o colega da box, começaram a se desanimar e sair do esporte. Aqui eu acho que tem um ponto que ele fala de verdade, tá? Principalmente eu vejo isso nas boxes. Tem um aluno iniciante que ele aprende o movimento, ele se engaja na comunidade. Se esse aluno vira uma chave pro lado competitivo, muitas vezes ele desanima e acaba parando de treinar, porque ele acha que não vai chegar num nível grande, e isso se contrapõe com a metodologia da CrossFit. Até aqui eu vou abrir um ponto importante, porque em 2018, quando o Greg Glassman tirou a equipe de mídia do CrossFit Games, e ele meio que tentou separar o Games do CrossFit, por várias vezes ele não divulgava muito o CrossFit Games, deixava só com o Dave Castro. Muitas pessoas ainda criticaram o Greg Glassman, e eu fui uma delas, porque eu falava não dá para separar. O que fez o esporte ser o que é hoje foi o modelo conjunto. Mas aqui tem esse ponto que ele fala que esse modelo conjunto trouxe um lado para o esporte que foi de performance, e nunca foi o que a CrossFit queria na sua grande escala. E isso é verdade. A CrossFit, na sua grande escala, ela queria salvar vidas, ela queria combater as 10 doenças crônicas, ela queria ser um bote salva-vidas no mar de doenças crônicas. Então, nesse ponto que ele traz, tem uma certa razão e vai de encontro muito com o que o Greg Glassman pensou ali em 2018, 2020. Aí ele fala de 2020, a pandemia. Foi um momento muito importante para conciliar essa derrubada na marca, mas foi para todo mundo. Aqui eu não concordo com ele, eu acho que foi um momento atípico para todo mundo. Ele coloca assim que diferente da academia, a CrossFit ela ganha pelos atletas que vão treinar. A academia ganha pelos atletas que não vão treinar. Então muitas academias a gente sabe que se tiver todos os alunos inscritos forem treinar, não tem espaço para todos os alunos. Então ele diz que o CrossFit é diferente, ele ganha sobre o aluno que treina. Então isso na pandemia gerou um prejuízo muito grande, várias boxes fecharam. Ele coloca um número de 20% aqui de boxes que se desafiliaram, não que fecharam por completo. Mas eu achei bem interessante essa análise dele. Não tenho certeza se foram 20% ou não. Aí ele coloca aqui também as polêmicas envolvendo o Greg Glassman. Aquela questão do Floyd, do Greg Floyd, e também da pandemia. Ele falou várias coisas polêmicas e aqui ele coloca o número de 7% de queda. Tá?
E então ele elenca esses vários pontos. Ele usa alguns números que são questionáveis. No vídeo do Hiller ele questiona vários números que ele coloca, principalmente quando ele fala da ascensão da CrossFit, que ele disse que a CrossFit tinha 15 mil boxes pagando 4 mil de afiliação, e a gente sabe que esse número nunca foi 4 mil. Hoje é 4.500, mas era por muito tempo 2, 3 mil dólares. E daí ele coloca que a CrossFit chegou a faturar 52 milhões só com afiliações. Eu não sei se o número é esse, mas com certeza o modelo de negócio da CrossFit deu certo por causa dessas afiliações, que manteve uma estrutura de custo mais baixa, né? Porque eles tinham congressos que viajavam e se pagavam, mas a afiliação, a CrossFit nunca foi tão incisiva na afiliação de estar presente nas boxes, de formular modelos de negócio, de ter uma estrutura gigante. Então eu acho que isso contribuiu para que a marca alavancasse, e aqui ele coloca que todos os pontos de queda foram assim, tipo, uma consequência daquele crescimento da CrossFit. E eu discordo um pouco dele nesses pontos aqui de queda da CrossFit, porque eu acho que, como todo negócio, ele tem uma maturação, ele cresce, depois ele estagna, depois ele pode cair, depois ele pode voltar a crescer, porque depende de um cenário macroeconômico. Depois de tudo isso aqui, ele faz 3 perguntas bem interessantes no vídeo. E a primeira pergunta que ele deixou é: você acha que vale a pena praticar CrossFit? A minha resposta é simples: sim. A metodologia é muito boa, ela consegue entregar um equilíbrio de ganho de massa magra, perda de peso e melhoria do condicionamento físico do praticante. Sem contar que ela vai te permitir ter liberdade na sua vida quando você ficar mais velho, tá? Você vai conseguir fazer as atividades básicas do dia a dia sozinho. Então eu acredito sim que em 2025 o CrossFit ainda assim é a melhor opção para você que quer sair do sedentarismo, melhorar a qualidade de vida e, é claro, busque em box que entregue uma boa qualidade de ensino, de estrutura, para que você consiga ter 100% aproveitado tudo que eles entregam da metodologia do CrossFit. E a segunda pergunta: você acha que a marca pode se salvar? Sim, eu acredito que ela pode se salvar. E eu acredito que ela tem 2 jeitos de buscar se salvar. Após o Games de 2025, eu até mudei de ideia num dos formatos que eu pensava. Inicialmente eu acreditava que o único jeito da marca se salvar era vendendo para um novo grupo, com um ânimo novo, com novas ideias, resolvendo problemas antigos e apostando que a comunidade iria voltar a amar o CrossFit. Depois do Games, eu acredito que esse próprio grupo pode salvar a CrossFit. Talvez mudando o CEO, colocando alguém mais receptivo da comunidade, um nome apaixonado pelo CrossFit com visão diferente e que faça o básico pelo esporte. No CrossFit Games 2025 a gente já viu que o básico entrega bons resultados. A competitividade foi muito boa, então eu acredito que se eles virarem agora para o modelo de afiliação, talvez voltando o valor inicial, entregando algumas coisas diferentes, voltando talvez para o básico do que eles sempre pregaram no começo, eles podem sim dar a volta por cima. E a terceira pergunta é bem interessante: o que você faria de diferente? Bom, aqui tem várias coisas que a gente pode elencar. Trazendo numa linha histórica, eu acredito que um ponto crucial para a decadência da CrossFit foi em 2018. Eu acho que a retirada da equipe de mídia para desvincular a parte da elite do CrossFit com a metodologia foi um tiro no pé. Ali a metodologia perdeu, porque o CrossFit Games trazia visibilidade. Então cabia à CrossFit a direcionar a imagem dela para a metodologia. Então não simplesmente tirando a equipe de mídia e dando 5, 6 passos para trás na parte atlética, que fez também com que ela caísse 5, 6 passos para trás na parte da metodologia. Esse sistema de afiliações eu acho perfeito. A CrossFit ela acertou muito nesse formato, mas eu acredito que eles teriam que ser um pouquinho mais protecionistas para algumas boxes. Então eu acho que não pode ter 2 boxes na mesma rua, tem que ter um gerenciamento da CrossFit melhor. Por quê? Para que as boxes sobrevivam. Não adianta a gente ter 15 mil boxes que dão prejuízo. Então é melhor você ter 10 mil boxes que dão lucro, que depois você pode aumentar a afiliação, pode gerar outro tipo de benefício e você vai colher resultado também. E 2020, se eu fosse o Greg Glassman, eu não falaria aquele monte de asneiras que ele falou, que deu uma quebrada na comunidade. Eu acho que ele saiu até bem quando ele vendeu a marca, porque ele vendeu por um valor absurdo, tá? E eu acho que é isso. Eu acho que o CrossFit ele devia sempre prezar pelo simples. Toda vez que a CrossFit quis fazer uma grande mudança, todo ano eles mudam a regra do CrossFit Games, eles erram. E se vocês analisarem o que dá certo na CrossFit, a metodologia. Por quê? Porque ela é sempre a mesma, é sempre entregue da mesma maneira.
então eu acredito que eles deviam fazer mais o básico, entregar um resultado mais simples e chegar num resultado mais a longo prazo. Talvez não tivesse tanta pressa para desenvolver o negócio, teria dado mais certo. Um ponto também a se considerar é a questão da afiliação. Eu acho que a CrossFit deveria, isso na história inteira dela, entregar mais benefícios para quem é um afiliado. Deveria ter cursos gratuitos, deveria ter várias, talvez um modelo de compra de equipamentos de um fornecedor só com um preço bem reduzido, acho que seria bem interessante. Talvez a CrossFit pudesse ajudar mais as boxes afiliadas, que a gente sabe, eu circulo muito nesse meio, a gente sabe que eles estão passando por maus bocados. E agora vamos ao segundo assunto do programa de hoje. Deixa eu reduzir minha tela aqui, porque nós vamos falar do Rogue Invitational. Eles já começaram a enviar os convites para os atletas pro. Guilherme Malheiros já recebeu o seu convite e faz parte do elenco que vai disputar o campeonato esse ano, que vai acontecer nos dias 31 de outubro a 2 de novembro em Aberdeen, na Escócia. Esse campeonato é muito legal, conta com vários atletas da elite, os melhores atletas do mundo, e tem também um campeonato de strongman que transita em paralelo com o CrossFit. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte: algumas pessoas me perguntam como funciona esse sistema de convites. Bom, a Rogue tem um ranking geral dos atletas que são alimentados dos últimos 3 anos. Então compõe várias competições com graus de dificuldade diferentes e ranqueia os atletas em pontuações nesses últimos 3 anos. É bem legal, é bem bacana e conta com os melhores atletas do mundo sempre. Então, eu não consegui a informação bem clara quantos atletas vão direto do ranking geral e quantos vão da classificação online. Mas eu acredito que sejam 20 do ranking geral e 10 da classificação online, ou 25-5, tá? Eu lembro que a maior parte dos atletas recebe um convite para participar. Algo bem interessante que me chamou a atenção foi a questão da premiação total, que está até o momento em $1.583.000. Então é muita coisa. Esse número vai subir, porque tem várias métricas que fazem esse número subir. Se eu não me engano, venda de tênis do site da GoRuck, que é um patrocinador, cada tênis que vende aumenta $5 essa bolsa de prêmios. Cada pessoa que se inscreveu no Qualifier Online que acontece nesse final de semana, e nós vamos falar dele a seguir, também contribui com o aumento da bolsa. Venda de camiseta contribui com o aumento da bolsa. Só a Rogue botou 1 milhão nessa premiação. Então isso é muito legal. Se vocês quiserem saber um pouco de como é essa questão da divisão, aqui tem um quadrinho, acho que ficou meio pequeno, pelo menos para mim, mas aqui fala como é que vai ser a divisão, pelo menos aqui nos atletas individuais do CrossFit, tá? E outra coisa que eu achei bem interessante é que já está rolando Qualifier Online, que vai levar os atletas, uma pequena parte dos atletas, para a fase presencial lá em outubro. Já saiu os workouts, eu achei os workouts bem difíceis, são 3 provas, tá? E os atletas têm do dia 5 a dia 7 para realizar esses workouts desse mês, né? Então esse final de semana a gente já sabe quem vão ser os atletas. Tá bem difícil as provas, cara, esse cap dessa primeira tá muito apertado. A segunda prova também achei bem interessante. E a terceira prova, vou jogar aqui para vocês, é uma prova que conta com um grau de dificuldade bem grande, ele fecha com Ring Muscle Up. E daqui saem os melhores atletas que juntam com os atletas que receberam o convite para participar do evento. Um detalhe importante é que todos os atletas que vão para o Rogue Invitational, eles recebem uma ajuda de custo do campeonato para pagar hospedagem, deslocamento. Então é uma parte bem legal aqui do campeonato. E agora vamos ao último bloco do programa de hoje. Vamos falar de Guilherme Malheiros, que reagiu a um hater. Sim, ele recebeu este comentário aqui lá no post que anunciou a sua participação no Rogue Invitational e não gostou nadinha. Esse cara aqui, o Domênico, que foi o hater, ele colocou aqui: pronto para comemorar por qualquer coisa. Ele vai vencer a prova de peso, nas demais provas vai ficar de 7º para baixo. E Guilherme Malheiros fez uma série de histories nas suas redes sociais, onde ele explicou que esse cara hateia ele em várias outras postagens, e daí o Guilherme Malheiros abriu o Instagram desse Domênico, e daí começou a zoação já. Na página inicial do cara tava escrito CrossFit Athlete. Porém, cara, vou te ser bem sincero, eu concordo com o Guilherme Malheiros. Se você é atleta de CrossFit, de performance, da elite, você não tem tempo pra ficar hateando os outros em rede social, enchendo o saco de todo mundo. Então ali eu concordo com o Guilherme Malheiros. Ele abriu também várias postagens do cara, analisou o físico do cara, analisou o snatch dele. Então várias coisas assim, deu uma zoada geral. Depois eu fui ver que esse Domênico tinha até bloqueado as redes sociais deles, então deve ter recebido vários haters. E se você quer saber tudo que o Guilherme falou, vai lá nos history dele que ainda tá ativo, vocês conseguem ver todos os desenrolares, todas as zoadas que ele deu. E olha que ele fez em português o vídeo zoando o cara e depois fez em inglês. Gostei desse ponto do Guilherme Malheiros. Agora eu queria falar o seguinte, eu tô impressionado
com o engajamento do Guilherme Malheiros nas redes sociais. Nos posts que a Rogue Invitational fez, postando os atletas ali, a maioria tinha 2, 10, máximo 30 comentários. O do Guilherme Malheiros passou de 1.400, cara. 1.400 comentários nesse post que o hater fez ali, colocando a bandeirinha do Brasil, a lagartixa, e ele é com certeza um dos atletas mais engajados do mundo. Tudo que ele faz repercute de maneira absurda. E eu entendo ele que às vezes enche o saco mesmo, às vezes a gente tá criando um conteúdo, tá entregando melhor e as pessoas reclamam. E se você chegou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal para me ajudar no engajamento e ativar o sininho para não perder nenhuma informação do meu, do seu, do nosso WOD News.